Boa tarde, André. Boa tarde, Como é que pessoal. estão as coisas aí nessa loucura que está Brasília nesse momento? Aqui agora em lockdown, né? Lockdown. Aí as coisas estão fechadas, inclusive a Câmara soltou uma resolução ontem que não vai nem renovar o credenciamento do pessoal, é, ou, se- Capaz. ou seja, as entidades sindicais, as entidades, enfim, todas as entidades eu diria, de pressão, que exercem Claro. pressão no Congresso Nacional, que são credenciadas pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Por enquanto, está suspenso esse credenciamento ou a renovação desse credenciamento, até que um novo decreto venha autorizar a circulação aqui na cidade, em Brasília, né? E aí eles retomem essa possibilidade de autorizar a entrada de vários grupos, né? Que atuam ali no Congresso Nacional, Sim. inclusive nós, assessores. Tá, mas antes de entrar na pauta, você acabou de falar uma coisa que é novidade aqui para nós. Como é que estava acontecendo até então? Porque já lockdown acho que ainda não tinha tido em Brasília, mas tivemos outras quarentenas. E daí, como é que a ação de vocês não era por teleconferência? Como é que vocês acompanhavam lá o dia a dia deles? Não, algumas coisas poderiam ser presenciais, algumas reuniões, por exemplo, com parlamentares, a gente podia acompanhar e ir na reunião com o parlamentar, e jornalistas e alguns grupos, a conseguir algumas autorizações específicas, poderiam acompanhar algumas votações, mas isso muito superficial, não nada Tá, de como a gente faz normalmente. Mas tá. agora, atualmente, ou seja, está suspenso, e até a possibilidade da gente poder ir para uma reunião com o parlamentar, a depender da autorização, de uma série de outras burocracias, e aí isso dificulta ainda mais. Por exemplo, Claro. Salvo Engano, Centrais tinha uma atuação agora no Congresso Nacional, e foi tudo cancelado justamente para buscar um entendimento junto com os parlamentares sobre essa questão da vacina, acelerar essa questão da vacina, a questão do próprio auxílio emergencial, e tudo isso foi cancelado. Certo. Então, já podemos entrar na nossa pauta, mas assim, torcendo para que tudo isso passe, porque é um trabalho essencial da imprensa, dos assessores parlamentares, né? Isso Exatamente. não podemos pôr isso em risco, né? Não podemos mesmo, Exato. né? Mas, enfim, André, vamos aqui, preciso de umas análises suas sobre questões extremamente importantes. Então, nesse momento, o que a gente percebe é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele está, digamos que, colecionando derrotas, porque ele resolveu tratar da imunidade dos parlamentares no momento em que o país estava numa das maiores crises da pandemia, passando de 250 mil mortos, uma falta de vacinas, e ele resolveu tratar da imunidade. Ele estava realmente com uma pauta errada. E isso também deu, vamos falar aqui palavras bem comuns, com os burros na água, né? É assim que a gente fala, no modo simples. Mas eu queria que você analisasse o que tudo isso significa. Nós também temos, nesse momento, uma crise gerada pelo presidente Bolsonaro com governadores de 22 estados, porque ele declarou que passou 800 bilhões ou milhões, me corrija aí, sendo que a gente sabe que não saiu nem 80, acho que nem perto disso. E, com isso, ele está criando uma frente de governadores, né, contra ele. Fala para nós o que está por trás de tudo isso, André. Na verdade, o presidente deputado Arthur Lira realmente se equivocou ao pautar ou tentar pautar essa questão de uma que eles estão chamando de regulamentação da imunidade parlamentar, né? Ou seja, trazer o artigo da Constituição com mais clareza, segundo eles, para que a imunidade parlamentar possa ser uma coisa, digamos que mais respeitada. Essa é a palavra que eles utilizam, né? Mas isso tudo tem seu tempo, tem sua época. Acho que a conjuntura não era para esse momento. Acho que nós teríamos pautas mais urgentes. Essa questão do auxílio emergencial foi travada justamente essa negociação por conta desse imbróglio com essa PEC da imunidade. E ele quis, de certa forma, levar isso a ferro e fogo. Aprovar direto em plenário, como aprovou a admissibilidade,
que na verdade tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes. Então não existe a Comissão de Constituição e Justiça formada. Então teria que esperar a formação da Comissão de Constituição e Justiça. Ele optou por fazer isso direto em plenário. Então abriu precedentes assim regimentais muito graves. Que, por exemplo, isso é um precedente grave. Essa eu diria, articulação para que a admissibilidade da proposta de emenda constitucional fosse feita em plenário só houve na PEC da guerra, que é uma situação extremamente emergencial. Aí sim se justificaria, mas no caso de discutir a regulamentação ou o que eles queiram dizer com a questão da imunidade parlamentar, não era o momento adequado e realmente aí ele colecionou aí uma derrota, uma primeira derrota, eu acho que nesse momento, porque realmente aí distorceu todo o cenário do que está em vista. Primeiro, o combate à pandemia e depois, ou concomitante, uma coisa com a outra, o auxílio emergencial. Sim. Então, isso realmente foi ruim. E agora o presidente comprando essa briga com os governadores, acho que o presidente utiliza as redes mais para provocar do que para informar. Sim. Então, e num papel que ele desempenha, papel institucional, ele como presidente da República, acredito que não seria esse o verdadeiro papel a ser desempenhado pelo presidente. Obviamente que com muita humildade falo isso para que não só ele, como quem apoia o presidente, possa refletir sobre isso. Eu acho que caberia a ele mais informar do que causar atrito ou desavenças agora nesse momento. Nesse momento seria um momento de união e não de desunião, de desagregar os vários setores da sociedade, seja setores institucionais, seja o setor econômico, seja o setor dos trabalhadores, enfim. O momento é de agregar. E ele acaba fazendo esse tipo de ação, esse tipo de discurso, esse tipo de postagem para provocar os governadores, dizendo que enviou e encaminhou vários recursos e que esses recursos supostamente podem ter sido desviados, não podem ter sido aplicados diretamente na pandemia como deveria ter sido. Então, aí causa um atrito desnecessário no momento em que nós estamos precisando de unidade, de união, para poder fazer com que as coisas possam caminhar efetivamente, tanto do ponto de vista econômico, para que aí possa ser feito o auxílio emergencial novamente para aqueles que estão mais necessitados, como o próprio combate à pandemia, comprando vacinas, buscando vacinar o mais urgente possível, porque, por exemplo, no Reino Unido e em outros países já se há pesquisas efetivas mostrando que a possibilidade de retorno da economia ela se dá através da vacina, porque diminui o contágio, diminui o índice de hospitalização, diminui o índice daqueles que estão hospitalizados irem para as UTIs. Então, isso tudo faz com que a economia possa voltar a funcionar normalmente. E aí o país começa a entrar nos trilhos. Então, esse seria o principal foco, e não, eu diria, distorcer isso de forma levando para esse lado político, agredindo, na verdade, e buscando aí trazer a sociedade contra os governadores, sendo que, na verdade, agora a gente precisa fazer, como eu falei no início, agregar os grupos e não fazer com que esses grupos se entrem aí de forma mais hostil um com o outro, brigando no momento que a gente precisa ter unidade para poder buscar soluções, né? Então, eu acho que ficou muito ruim para o presidente. E aí, por outro lado, isso também está causando um certo, como eu diria, buscando alternativas. Por exemplo, os prefeitos, através da Frente Nacional de Prefeitos, estão montando um consórcio para comprar vacinas e poder aplicar através de seus municípios. Ainda não se tem exatamente como serão os recursos, porque o próprio Ministério manifestou que, caso isso aconteça, ele poderia contribuir também ajudando na compra dessas vacinas. Então, ainda não se tem exatamente de qual fonte seria os recursos para comprar essas vacinas. Mas, por exemplo, várias prefeituras têm contratos com organismos internacionais que se dispõem a pagar essas vacinas. Sim. Então, é interessante porque é um momento atípico, né? E aí eles estão buscando alternativas, no momento em que acho que o presidente deveria estar pensando também nessas alternativas junto com esses grupos para poder solucionar esse problema em especial da vacina e depois, ou concomitante, o auxílio emergencial. Sim. É o caso aqui de Curitiba, né, do Paraná, que no caso do governo do Paraná, o governo Ratinho Júnior, é um governo que aqui vem se demonstrando um alinhamento com o governo federal
e nesse momento há um desencontro de ideias. Sim. Então, né, o governo aqui do estado também está, junto com os demais, com os outros 21 governadores, buscando alternativas. O prefeito Rafael Greca também, em reuniões com com o ministro da Saúde, teve uma participação bastante efetiva, contundente, não desrespeitando a questão do Plano Nacional de Imunização, mas deixando claro que vão buscar. Passou já esse um momento, né? Havia todo um respeito em relação a uma pré-determinação do Ministério da Saúde, mas os governos estão vendo. Aqui em Curitiba, no momento, existe uma fila de 300 pessoas para poder ser Sim, atendido. Existe um sim. colapso nacional. Então, os prefeitos e os governadores não vão ficar aqui esperando, olhando, né, uma boa vontade, que a gente sabe que não existe por parte do governo federal. Para nós encerrarmos aqui sobre a questão do auxílio emergencial, você acha que há alguma possibilidade de desvinculá-lo da PEC, de que se consiga tratar desse assunto de forma independente, para que se torne mais rápido, já que nós temos cada vez maior número de desalentados precisando desse auxílio? Não, na verdade, eu acredito que o que vai ser feito é tirar da PEC aquilo que não está previsto para auxílio emergencial. É mais fácil eles enxugarem a PEC e buscarem uma previsão legal para auxílio Uhum. emergencial dentro da PEC do que, na verdade, tramitar sozinho o próprio auxílio. Então, a PEC ela busca os mecanismos fiscais para que o governo possa, sem ferir a lei de responsabilidade fiscal, sem sair do teto, enfim, ela busca uma margem para que o governo possa pagar esse auxílio sem ferir todas essas regras já impostas. Então, o objetivo da PEC é esse. Aí, logo depois da PEC aprovada, provavelmente o governo deve encaminhar uma medida provisória determinando o auxílio emergencial. Então, eu acredito que seria mais fácil, ou é mais fácil, fazer com que a PEC venha estruturar isso para provocar o pagamento do auxílio emergencial do que tramitar algo só especificamente para o auxílio emergencial. E aí depois as outras propostas que o governo venha a buscar em torno da PEC emergencial, em torno de outras propostas que já estão em tramitação no Senado, aí é um caso à parte. Então, eu acredito que vão chegar no acordo em relação ao auxílio emergencial e essas outras pautas serão mais adiante. Sim, Mas não deixam de existir, claro. virão mais adiante. Tá. Aquela questão em relação ao piso, a retirada do piso mínimo da educação e da saúde, aquilo nós já podemos contar como águas passadas ou ainda Eu, paira sobre nós esta ameaça? Olha, para essa PEC, sim, para essa PEC está descartado isso, porque houve uma reação muito grande das entidades, houve uma reação, eu diria, de fora e de dentro do Congresso Nacional. Ok. Então, ficou muito ruim e acredito que o relator não vai ter coragem de colocar isso, já disse que ia retirar, então não vai ter como colocar novamente, e há um cenário que isso não passaria, mas deixa o alerta para as entidades, deixa o alerta para a comunidade da área de educação, de saúde e entre outras, que há uma intenção do governo dessa desvinculação, e isso é perigoso. Então, apesar de, digamos que tivemos uma vitória nesse momento, Entendi. a batalha não está ganha, ainda precisa ficar atento com relação, porque isso pode surgir novamente com essas discussões futuras que o governo venha a emplacar no Congresso Nacional. Bacana. André, eu agradeço muito sua participação, como sempre, maravilhosa, e desejamos aqui que se estabeleça o mais rápido possível esse canal, esse contato, o acesso de vocês ao Congresso Nacional, de você e de todos os nossos companheiros aí do DIAP, porque é fundamental para nós. Nós nos pautamos por Com vocês, certeza. né? Por vocês, porque toda a imprensa, cada um tem sua intenção, nós sabemos disso, e quem Exatamente. está passando a informação que o trabalhador precisa saber, né, com essa imparcialidade, é o DIAP. Então, nós torcemos aqui para que tudo volte. E caso precise que a gente se movimente para isso, é só avisar, que a gente está Tá, aqui Jó? para apoiar vocês. Tá bom?
Muito Ótimo. obrigada, tá? Muito obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço a todos. Até a próxima.